lá, gente, o quadro Sustentabilidade dessa semana em comemoração aos 103 anos da cidade de Chapecó. Estamos aqui na Avenida Central, Avenida Getúlio Vargas, para falar sobre arborização urbana. No ano passado, não sei se vocês lembram, a gente já falou com a professora Eliara Miller sobre parques urbanos, praças e o dormitório das andorinhas. E hoje nós vamos receber a Valdaíra Fosqueira, ela que é engenheira agrônoma, atua aí há 26 anos nesta área de arborização urbana, de arborização, paisagismo, e vai contar pra gente um pouquinho dessa sua experiência. Seja muito bem-vinda, Valdaíra, e depois a gente vai se estender no papo sobre essas lindezas que são os nossos IPs aqui na cidade de Chapecó. Seja muito bem-vinda ao nosso quadro Sustentabilidade e conta pra gente um pouco de quem é a Valdaíra e essa sua experiência. Então, bom dia pessoal, estou assim imensamente grata pelo convite e pela lembrança. Quem é a Valdaíra? Então eu sou engenheira agrônoma de formação acadêmica, sou professora e me especializei na questão de arborização e paisagismo. Então, tenho 26 anos já de trabalho nesta área e cada dia, cada árvore que eu passo que está com flor, ela me atrai e me deixa mais apaixonada ainda por esta área que eu escolhi. E realmente é lindo. Hoje, quando a gente estava circulando para fazer esse momento aqui para os chapecoenses, né, e para todos que vão assistir, a gente observa, né, nós vamos falar depois, desde o chão, a floração. Se a gente se dedicar alguns minutos da nossa vida, né, olhando para o quanto tem de natureza, mesmo em área urbana, para o quanto tem de contato com os animais, são os pássaros que cantam, o vento, o sol, tudo isso é essencial à nossa existência, né? E no quadro eu falo muito disso. Então, Valdaíra, vamos começar falando por que os IPs. Estamos aqui no inverno, né? Não é primavera e ainda assim temos a floração dos IPs. Pode falar sobre eles pra gente? Sim, então Marina, o IP é uma espécie nativa, por ser uma espécie nativa, ela teria o seu crescimento e desenvolvimento lento, mas o IP ele é diferenciado. Então ele é uma espécie nativa, ele tem o seu crescimento, a sua maturação de moderada a rápida. Então um pé de IP, se você plantar ele adequadamente, com adubação, irrigação, os cuidados necessários, a sua maturação ela acontece de 2 a 5 anos, você já terá o seu IP dando suas belas flores. Olha que legal. E ele é um tipo de planta, né, Valdaíra? Ele é um tipo de planta que a gente chama na biologia. Quem acompanha o quadro sabe que eu sou bióloga. Falei para a Valdaíra, uma bióloga que não entende de plantas, mas que admira muito, né? É um tipo de planta caducifólia, né? As plantas caducas. O meu avô já dizia das plantas caducas, o conhecimento popular. O que isso quer dizer? Então, ela é uma planta caducifólia, ela perde todas as folhas para depois exibir sua bela floração. Então a planta caducifólia é isso, ela perde todas as folhas, então essa espécie ela é indicada para você utilizar lá no quintal da sua casa. Geralmente as pessoas querem sol para o quintal no inverno, então o IP é uma espécie indicada para esse espaço, porque ela perde as folhas para depois ter a sua bela floração e depois vai perder a floração também para começar o ciclo novamente e repor as folhas. Que bacana. E eu ouço às vezes sobre a sujeira que elas causam, né? Não só ela, todas as plantas que têm essa característica, digamos assim, de perder tanto as flores quanto as folhas. Causa uma certa sujeira. Precisamos varrer todo o chão, precisamos juntar isso tudo e descartar? Ou qual é a importância disso tudo para a questão ambiental, né? O próprio cair das flores e das folhas? Então, Marina, eu tenho o privilégio de passar nesse trecho da avenida todo dia, cedinho para o trabalho e no retorno também. Então, para mim, essas flores e folhas no chão, elas me representam um espetáculo da natureza. Eu me imagino andando sobre um tapete lindo, roxo, rosa, amarelo. Então, para mim, é um espetáculo. Para muitas pessoas isso é sujeira, isso causa desconforto, desagrado. Mas assim, ambientalmente ela não está causando sujeira, ela não é uma praga. O IP ele é um ser vivo. Como nós perdemos cabelos, perdemos pelos, a planta também perde as suas partes, que são as folhas e as flores. Ai, que incrível. Então, passa por todas as fases, vai ficando bonito,
tanto enquanto está na árvore, depois quando está no chão, e também fará uma adubação orgânica, uma adubação natural. Essa planta, essa flor e essa folha irão se decompor e farão então a adubação orgânica aqui do solo. Já que estamos comemorando 103 anos da nossa cidade, falando um pouco de história, um pouco de folclore também, de outros conhecimentos populares e crenças, eu diria assim, a Valdaíra tem uma história muito legal para contar para a gente sobre os ipês. Como nasceram os ipês, né? E por que eles são como são, essa lindeza, essa preciosidade aqui da natureza. Então, Marina, quando tudo começou, Deus reuniu todas as árvores. A pauta da reunião era para saber em que época elas teriam a sua floração. Então, quando Deus lançou a pergunta, todos começaram a gritar dizendo: eu quero o verão, eu quero a primavera, eu quero o outono. Aí, Deus só prestou atenção e percebeu que ninguém escolheu o inverno. Aí pediu assim: por que ninguém escolheu o inverno? Então, todas as árvores tinham a sua justificativa. É muito seco, é muito frio, tem muitas queimadas. Então Deus pensou: vou ter que fazer um pedido. Então pediu que ele precisava de ao menos uma árvore que se dispusesse a ter a sua floração no inverno. Lá no fundo da sala, no cantinho, uma árvore balançou suas folhas e disse: Deus, eu topo. Deus então ficou alegre e pediu: qual o seu nome? E a planta respondeu: eu sou o ipê. As outras todas ficaram em silêncio olhando o ipê. Nossa, que árvore corajosa! Largar as suas flores no inverno, na estação mais fria do ano. Então Deus se alegrou, agradeceu, ficou grato pelo ipê e falou para o ipê o seguinte: muito bem, já que você atendeu o meu pedido, você então terá sua floração no inverno, mas você não terá uma só cor, você terá várias cores. Por isso que o ipê é tão bonito e tão colorido. Nós temos o ipê roxo, o ipê amarelo, o ipê branco, o ipê verde. Então é uma infinidade de cores com a intenção de deixar os dias de frio mais alegres, coloridos e bonitos. Que bacana conhecer também esse aspecto mais folclórico e histórico com relação aos ipês. E eles estão distribuídos em alguns pontos da cidade. Valdaíra, conta pra gente aonde eles estão exatamente, e eu quero fazer um convite para vocês. Aproveitem dias como o de hoje, esta semana ensolarada também, para observar, se dirijam a esses espaços para observar essa beleza que está em nossa cidade por mais alguns dias, né? Onde eles estão localizados? Então, Marina, nós temos 2 espaços que estão arborizados com o ipê. Então, a rua Nereu Ramos, do trecho da Aquiles Tomazelli até o Instituto Federal, o canteiro central dela está arborizado com o ipê, tá? Tem alguns exemplares amarelos também, mas na sua grande quantidade são os ipês roxos, e no prolongamento da avenida. Então, aqui próximo dos bombeiros, até o final agora, esse ano foi feito plantio novo, então tem mudinhas novas, do shopping até as estátuas. Então, ela está toda arborizada com ipês. Também, alguns exemplares amarelos, mas na sua grande maioria o ipê roxo, que predomina. Por que eu falei que vocês têm que se apressar e sair para observar enquanto tem flores no ipê? Qual é a época de floração deles, Valdaíra? Então, Marina, a época de floração dos ipês, ela acontece de julho a setembro, mas nós aqui em Chapecó, o mês com maior abundância de flores é agosto, e eu imagino assim que seja para homenagear o município na sua data de fundação. E a durabilidade dessas flores, ela é pequena, então uma semana, 8 dias, e o ipê amarelo ele pode perdurar um pouquinho mais, de 10 a 12 dias. Então, o tempo é curto. E ainda depende das condições climáticas. Por exemplo, a semana passada a gente teve muito vento e uma chuva muito forte, então as flores acabaram caindo precocemente. E para encerrar nosso quadro de hoje, eu vou deixar a mensagem final a cargo da Valdaíra, que tem uma mensagem linda para nos passar. Pessoal, então conhecendo a história dos ipês, que a gente saiba ser um ipê florido nos dias gelados, nos dias tristes da nossa vida. Muito obrigada. Até mais, gente.